Mais de 16 anos depois, a classe do draft da NBA de 2008 é um exemplo clássico de um grupo de jogadores que redefiniram o significado de longevidade. Diferente da classe de 2010, que infelizmente só tem 2 jogadores restantes até o momento deste vídeo, Paul George e Gordon Hayward. Já a classe de 2008, por outro lado, ainda está repleta de jogadores que continuam fazendo diferença. Depois de tantos anos na NBA, eles ainda conseguiram de alguma forma conquistar seu espaço e continuam contribuindo de maneira significativa para suas equipes. É raro uma única classe de draft produzir tantos jogadores com a determinação e motivação para continuar seguindo em frente nos anos finais de suas carreiras. Como vai, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos dar uma olhada na persistente e resiliente classe do draft da NBA de 2008, uma classe onde tantas estrelas e jogadores de apoio provaram repetidas vezes que ainda pertencem à NBA. Aqui vai uma curiosidade: existem 10 jogadores da classe do draft de 2008 que jogaram pelo menos uma partida em 2024. Isso é mais do que as classes do draft de 2009 e 2010 juntas. Ainda mais impressionante é que 5 desses jogadores ativos vieram das 7 primeiras escolhas daquele draft. Lembro que antes criticávamos esse draft por ter muitos fracassos nas primeiras escolhas, especialmente Michael Beasley e O.J. Mayo. Ambos deixaram uma mancha em uma classe que seria fantástica. Então, como esses 10 jogadores ainda em atividade conseguiram manter sua produtividade mesmo estando anos além do auge? Vamos dar uma olhada nos anos finais deles. Seu melhor ano na carreira até agora. Você liderou este time do Bulls à melhor campanha. Você é o MVP mais jovem da história da NBA. Que melhor maneira de começar este vídeo do que com o MVP mais jovem da história da NBA? Dizer que a carreira de Derrick Rose foi uma montanha-russa é impreciso. Foi mais como uma queda livre, mas quando ele chegou ao fundo do poço, ele lutou para voltar ao topo. Após Derrick Rose sofrer lesão no ligamento cruzado anterior e outras no joelho, suas chances de retornar ao nível de superestrela ficaram quase nulas. Ainda assim, o talento, a motivação e a vontade de vencer permaneciam. Quando ele marcou 50 pontos, seu novo recorde de carreira como jogador do Timberwolves foi um lembrete claro do jogador que ele já foi e do jogador que ainda existe dentro dele. Isso foi lá em 2018? 6 anos depois, Rose assumiu um novo desafio. Os jovens Grizzlies já tinham alcançado algum sucesso, com várias temporadas de mais de 50 vitórias. No entanto, era a infinidade de problemas de atitude e provocações descontroladas que precisavam ser resolvidos. Já Morant era uma bomba relógio, e os Grizzlies precisavam de alguém que conseguisse fazê-lo ouvir. Rose é muito respeitado dentro dos círculos da NBA, e muitos armadores jovens hoje em dia, incluindo Morant, o admiravam enquanto cresciam. Eles o veem como ídolo, seu jogador favorito, então Morant está disposto a ouvir Rose. O Grizzlies deu ênfase em contratar veteranos para serem líderes vocais no vestiário, e Rose cumpriu seu papel perfeitamente, mesmo que não apresente os mesmos números de antes. Desmond Bane disse uma vez que Rose tem sido tudo o que foi prometido, um profissional exemplar. Sempre que ele fala, suas palavras têm peso. Mesmo com todas as lesões do Grizzlies, Rose tem sido o principal responsável pela mudança de cultura em Memphis. Russell Westbrook, a 4ª escolha do draft. Apesar de fracassos com alguns times, ele segue aproveitando seus últimos anos. No Clippers, pela primeira vez, ele aceita sair do banco e ainda assim agregar valor. Não sendo mais a principal opção, Westbrook pode gastar sua energia em outras partes do seu jogo, seus rebotes, sua armação e defesa. Apesar da idade, poucos jogadores da NBA conseguem sair do banco e dar energia imediata ao time. Mais importante, contar com jogadores, amigos que o apoiam e um técnico que potencializa seu rendimento tem sido muito melhor para ele. O mais surpreendente é que Westbrook ainda manteve a maior parte de seu atleticismo. Agora ele está usando isso de outros jeitos. Ao invés de fazer tudo pelo time, ele atua onde é mais necessário. Muitos achavam que a carreira dele terminaria cedo por causa do jeito imprudente como jogava.
Então, a temporada 2023-2024 foi a primeira vez que ele registrou um saldo positivo de eficiência desde 2021, quando estava no Washington Wizards. Nada mal para quem muitos achavam que já devia estar fora da liga. Kevin Love, a quinta escolha do draft e companheiro de equipe de Westbrook na UCLA. Embora ele não jogue mais tantos minutos, nos poucos minutos em que joga, suas habilidades podem mudar o jogo. Vimos isso brevemente nas finais de 2023. Quando Aaron Gordon dominava os jogadores menores do Heat, Erik Spoelstra colocou Kevin Love como titular, o que já bastou para impedir Gordon de marcar tantos pontos fáceis. Love é forte, resistente e tem um arremesso de 3 pontos refinado, essencial para o espaçamento do time, tornando seu conjunto de habilidades muito valioso. Como muitos outros veteranos dessa geração, Love é uma voz respeitada no vestiário que todos escutam. Ele conquistou mais ao longo da carreira do que a maioria dos jogadores desse elenco, e não foi fácil. De perder os playoffs anualmente em Minnesota a ser bode expiatório nos Cavs nas derrotas, Love teve uma carreira de altos e baixos, mas ainda aproveita ao máximo. Danilo Gallinari foi a sexta escolha. Dizer que ele ainda está ativo é um pouco generoso, eu acho, mas ele ainda está em um time. Durante sua carreira, ele contribuiu muito para vários times de playoff. Talvez você lembre dele roubando a bola de Joel Embiid para garantir a vitória dos Hawks no jogo 7. Ele gira, perde o controle e Gallinari toca na bola. Gallinari sobe e converte a cesta. Um erro de Filadélfia. E o Atlanta Hawks, tirando uma página do livro de Ben Simmons, o lado de trás. Ou talvez tenha sido sua passagem pelo Clippers ou Thunder, onde foi um dos principais pontuadores em um time que superou as expectativas. Ou, se você é das antigas, lembra dele no Knicks, onde ele estava jogando muito bem e se tornou a peça principal no pacote de troca para receber Carmelo Anthony. Em Denver, onde víamos potencial para ele ser uma estrela, ele se machucou em todas as temporadas. Mesmo com todas essas lesões, Gallinari se recuperou depois de cada uma delas. Talvez a idade dele tenha chegado. Conforme os últimos anos ficam para trás, fica claro que ele já não produz no mesmo nível. A sétima escolha, Eric Gordon. Assim como Gallinari, nos primeiros anos de Gordon, havia muita esperança de que ele pudesse se tornar uma estrela. Todos os sinais estavam lá. Ele era um grande arremessador, apesar do estilo estranho. Ele tinha ótimo controle de bola, era rápido e muito atlético. Dos Clippers para New Orleans, Gordon era forte candidato a ser a próxima estrela. Mesmo assim, como Gallinari, parecia que ele sempre se machucava. A reabilitação atrasou seu desenvolvimento e, ao chegar a Houston, Gordon virou especialista em arremessos de 3 pontos. Steph e Dame são creditados por popularizarem os arremessos longos de 3, mas Gordon também merece reconhecimento. O cara estava arremessando de quase 9 metros de distância. Mas nem sempre foi assim. Gordon antes arriscava menos de 3, só 1/3 de seus arremessos eram dessa distância. Mas com o passar dos anos, isso mudou e ele passou a arriscar mais de 60% dos seus arremessos passaram a ser de 3 pontos. Mesmo vindo do banco, Gordon tem sido um jogador produtivo há muito tempo. Brook Lopez, a 10ª escolha do draft, ao contrário de seus colegas, Brook passou pela maior mudança de estilo de jogo entre todos dessa classe. Ele era originalmente um pivô de força, jogando de costas para a cesta. Então, à medida que a liga entrou na era dos arremessos de 3 pontos, Brook foi forçado a se adaptar. E aparentemente isso aconteceu da noite para o dia também. Nas 8 primeiras temporadas na NBA, Brook tentou apenas 31 arremessos de 3 pontos. Em 8 temporadas, apenas 31 arremessos de 3 pontos. Só na 9ª temporada de Brook, ele tentou 387 arremessos de 3 pontos. Com a evolução do jogo, ele também mudou e era o que o Milwaukee Bucks precisava. Um pivô que pontuava perto da cesta e abria a quadra para Giannis. Ainda mais impressionante foi a defesa dele, que mudou totalmente. No começo, até mesmo na faculdade, Brook era conhecido por ser uma ameaça ofensiva, enquanto seu irmão, Robin, sempre foi conhecido pela defesa. Brook acabou entrando para o time ideal de defesa, corrigindo sua última fraqueza e tornando-se completo. Apesar de estar perto da aposentadoria, ele continua sendo titular graças ao seu porte físico e habilidades.
Algumas escolhas depois, na 15ª posição, seu irmão Robin foi selecionado. Apesar de dispensado pelo Bucks, ele ainda atuou em várias partidas em 2024, então se encaixa no vídeo. Robin sempre esteve à sombra do irmão, mas em vários momentos foi um membro importante da equipe. Por exemplo, lá em Portland, durante a era de LaMarcus Aldridge e Damian Lillard, ele era o pivô titular do time e uma peça crucial para as temporadas de mais de 50 vitórias. Robin não era o mais chamativo, mas fazia o seu trabalho e tinha um gancho bonito. Apesar de sua carreira na NBA estar no fim e de pouca contribuição recente, ele não está na liga apenas por causa do irmão. Thanasis. Na 18ª escolha temos Javale McGee. O que mais me surpreende é há quanto tempo McGee está na NBA. Parece que ele é um daqueles jogadores que você assistia quando era mais novo e pensava, cara, não tem como esse cara ficar muito tempo na NBA. Ele costumava ser o rosto do Shaqtin' a Fool. E quando você pensa nele, você pensa em um pivô desajeitado que não consegue fazer nada além de enterrar a bola. No entanto, mesmo com mais idade, ele ainda contribui como um pivô enérgico que está feliz só de estar em quadra. McGee já passou por 9 times diferentes, sempre se dando bem com os companheiros e mantendo uma atitude positiva para motivar o time nos momentos difíceis. Na 25ª escolha temos Nick Batum. Batum foi peça-chave do Blazers por anos nos playoffs e continua sendo o mesmo jogador atualmente. Batum sempre foi um jogador versátil. Ele preenchia todas as lacunas que aqueles times tinham. Um faz-tudo, acima da média em muitos aspectos, mas mestre em nenhum. Batum era considerado um jogador de apoio de elite, mas alguns achavam que ele ainda podia melhorar seu desempenho. Por isso, os Charlotte Hornets pagaram uma fortuna a ele. Isso foi lá em 2016, quando você sabe, vários jogadores se tornaram agentes livres e ganharam uma bolada, e o contrato do Batum nem foi o pior de todos. Infelizmente, é por isso que muita gente lembra dele, como um jogador de apoio que ganhava demais. Mesmo na segunda metade da carreira, ele segue fazendo diferença em poucos minutos em quadra. Dá pra ver pelo jogo do play-in entre Sixers e Heat, Batum basicamente carregou o time sozinho para a vitória com suas jogadas heróicas no final da partida. Seu arremesso de 3 pontos e defesa no perímetro continuam presentes após todos esses anos. E finalmente, o último jogador ainda remanescente do draft de 2008 é ninguém menos que DeAndre Jordan, um campeão e líder de vestiário do Denver Nuggets. Apesar de ter pouco tempo em quadra, a diretoria de Denver ressaltou sua importância para conduzir os Nuggets ao título. Jordan tem sido uma voz inspiradora e se tornou o mentor dos jovens pivôs dos Nuggets. Não esqueça, DeAndre Jordan conquistou muito, várias indicações aos times ideais da NBA e de defesa, além de ser pilar dos Clippers por anos. Embora seus últimos anos em quadra acabem sendo esquecidos, o que não será esquecido é a sua importância para um time dos Nuggets em ascensão, buscando estabelecer uma dinastia. Esses são os 10 jogadores restantes, mas não são só esses caras. Houve muitos outros jogadores dessa classe que se tornaram peças fundamentais em toda a NBA. Por exemplo, Goran Dragic, Roy Hibbert, Ryan Anderson, George Hill, Omer Asik, Courtney Lee, Luke Mbah a Moute e Serge Ibaka. A maioria desses caras jogou bem mais de uma década na NBA e teve papéis influentes em vários times de playoffs e candidatos ao título. Até mesmo os jogadores de apoio dessa classe tiveram uma grande longevidade, com nomes memoráveis que deixaram sua marca na história. O draft de 2008, que produziu tantas carreiras longas e ilustres, uma das classes mais bem-sucedidas da história recente em profundidade e talento de elite. Com certeza foi única. Enfim, pessoal, esses foram os últimos remanescentes de uma das maiores classes de draft da história. O que vocês acham dos jogadores dessa classe? Quando o draft ocorreu, você imaginava que essa classe teria tantos jogadores com carreiras longas, mesmo com vários lesionados no começo? Como você acha que isso se compara a 2009 ou até mesmo a 2003? Me contem o que acham. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!